Começa mais um programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje conversamos sobre inclusão digital, acessibilidade, ergonomia cognitiva e tecnologia assistivas com a pesquisadora Regina de Oliveira Heidrich. Ela trabalha com desenvolvimento de hardware e software para pessoas com deficiência há mais de 20 anos. Regina é doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pós-doutorado em realidade virtual. Além disso, é professora e pesquisadora há 21 anos na Universidade Fevale, onde também atua como professora do programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em diversidade cultural e inclusão social. Regina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Professora, para começar, então, gostaria que nos contasse um pouco mais da sua trajetória nesses 21 anos em que trabalha, então, com desenvolvimento, né, de softwares e de hardwares, como a gente falou, voltado a pessoas com deficiências. Eu comecei no mestrado em design na Unesp, no interior de São Paulo, há mais de 20 anos. E, por acaso, fui trabalhar numa PAI, fui auxiliar numa instalação de um computador lá e fiquei encantada quando eu vi as possibilidades daquelas crianças que estavam lá, crianças e adolescentes, e que muitos, se tivessem um computador e os hardwares necessários, eles não precisariam estar lá. Naquela época, isso foi em 95, nem se falava, a inclusão era algo ainda inalcançável. Se falava num futuro que as escolas seriam inclusivas, mas naquela época ainda não era algo tão presente na realidade das escolas como é hoje. Mas foi a partir dali que começou tudo. E depois você veio, então, aqui para o Rio Grande do Sul e encontrou na Fevale um espaço para desenvolver todos esses projetos? Exatamente. Daí eu fui contratada para montar o curso de design, que esse ano fará 20 anos, inclusive. E a partir disso, eu entrei daí no doutorado e já pensando nas questões de inclusão. Aí a LDB de 1996 já previa as possibilidades das escolas serem inclusivas. Aqui na Universidade Fevale, né, você trabalha no laboratório de inclusão e ergonomia. Que tipo de tecnologia vocês procuram desenvolver e promover, então, e que benefícios essas tecnologias podem trazer para as pessoas? Bom, a gente tenta desenvolver tecnologias de baixo custo, porque a maioria do público de pessoas que trabalham conosco, que chegam até nós, são pessoas com baixíssimo poder aquisitivo. Então, tudo que nós tentamos fazer, procuramos fazer, é sempre pensando nas questões de baixo custo. E nós temos as pesquisas que são financiadas pelo governo e que nessas pesquisas, então, nós usamos equipamentos que são mais caros, mas em todas elas nós propusemos workshops junto com as escolas do município, e não só de Novo Hamburgo, de toda a região, e parcerias também em projetos de pesquisa. Há mais de 20 anos, então, desenvolvendo, né, essas tecnologias, que o público principal são pessoas com deficiência, né? O que evoluiu em todo esse tempo e quais são os principais desafios que ainda encontram nesse trabalho, professora? Bom, em termos de tecnologia, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, embora continuem sendo muito caros para nós, mas e principalmente para esses pais, né? Então, a tecnologia ela continua sendo cara. O que melhorou? As escolas hoje elas são obrigadas a aceitar uma criança com deficiência nas questões de inclusão. Só que depois que o professor fecha a sua porta, a gente não sabe o que acontece lá dentro, fica sabendo posteriormente, quando vê que a criança não foi incluída de fato. Isso, obviamente, não acontece em todas as escolas, né? Acontece em algumas escolas, mas já melhorou muito a questão da inclusão. Preconceito ainda existe, a falta de incentivo para a educação básica, onde os professores tenham
um respaldo nessas questões para a educação inclusiva, porque não é fácil, ela exige uma preparação de material, um tempo maior, mas a nossa proposta é sempre auxiliar essa escola no que ela precisar, quando tem algum participante dos nossos projetos. Atualmente, quais são os projetos desenvolvidos pelo laboratório, então, da Fevale? Nós terminamos o ano passado um projeto junto com uma empresa que foi o desenvolvimento de um scanner de mesa com voz para pessoas cegas, também com valor abaixo de mercado, e a empresa que vai decidir se ela vai comercializar ou não. Foi um projeto financiado pela FINEP, com professores de diferentes áreas. Nós temos um projeto que é desenvolvimento de jogos usando o Brain Computer Interface, que é um hardware para comandar o computador com o cérebro, com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos um projeto em parceria com Portugal, com a Universidade de Évora, com o curso de design de lá e a pós-graduação em design, com o Instituto Politécnico de Leiria, com o Centro de Recursos de Inclusão Digital desse instituto, é o CRID, é um laboratório que eles têm muito parecido nos mesmos moldes do Labier, e na área de educação e comunicação acessível, e com a Universidade de Lisboa, e com a Universidade Lusíada também de Lisboa, onde a gente desenvolve livros multissensoriais, que são livros para as pessoas cegas, surdas, com deficiência intelectual e também para crianças com baixa visão e visão subnormal. Como a comunidade pode ter acesso, então, a esses produtos que são desenvolvidos, são pesquisados pelo laboratório e pela Fevale? A gente normalmente divulga em artigos científicos e a gente ensina as escolas. Então, a gente tem feito muitos workshops mostrando para as escolas. Esses workshops foram ano passado, nós fizemos em torno de 6 workshops gratuitos, onde nós convidamos as escolas para participarem, para conhecerem os projetos e trazerem seus alunos e pensar em parcerias de pesquisa conjuntas, né? Você falou sobre os jogos, né, de computadores que são utilizados por crianças e adolescentes que tenham algum tipo de deficiência. Paralisia cerebral também se encaixaria, professor? Se encaixa. E como eles fazem uso dessa tecnologia e que tipo de benefícios essa tecnologia pode trazer para a qualidade de vida, então, dessas pessoas? Bom, qualquer um jogo de videogame comum, ele exige que a pessoa tenha habilidade manual, porque ela tem que apertar o joystick, às vezes 2 comandos simultaneamente. Quando ela usa um hardware de Brain Computer Interface, ela não vai usar as mãos, ela só vai usar o cérebro. Então, essa é a grande vantagem. Então, ela pode realmente ganhar, uma criança que tenha dificuldades, né, tenha limitações motoras, ela vai poder vencer esse jogo, ao contrário de um outro, que ela precise usar um joystick. Então, essa é a grande vantagem. A criança não precisa nem falar, basta pensar na ação e tem um equipamento que é capaz de capturar. Ele funciona, ele tem o mesmo princípio de um eletroencefalograma. Então, os nossos neurônios, eles produzem uma descarga elétrica e que quando elas, através da frequência e da amplitude de onda, a gente consegue utilizar aquele potencial daquela energia para usar as ondas cerebrais e poder jogar. Para que a criança ou adolescente ou adulto, qualquer faixa etária pode se beneficiar dessa tecnologia, é isso? Isso. Os comandos, professor, eles são feitos por meio das ondas cerebrais, por isso pessoas com paralisia cerebral, então, por exemplo, elas podem brincar, estudar e se desenvolver normalmente utilizando esse equipamento? Sim.
Sim, os comandos são feitos. Normalmente, os nossos jogos, eles funcionam através de fases de concentração, aonde começa com uma intensidade baixa e vai aumentando progressivamente. Que tipo de comandos, assim, eles conseguem dar? Eles não dão comandos, eles vão simplesmente se concentrando mais, focando com uma intensidade maior, prestando, o que eu costumo dizer, eles ficam mais focados ali, prestando mais atenção até conseguirem jogar. E para fazer uso dessa tecnologia, então, é imprescindível um aparelho chamado MindWave, que é produzido somente nos Estados Unidos. Exatamente. Aqui no Brasil não tem ainda uma empresa, tem que ser importado de lá? Por enquanto tem que ser importado. E ele que tem um funcionamento similar ao do encefalograma? Eletroencefalograma, exatamente. Então ele captura as ondas cerebrais da nesse criança? caso, o MindWave, ele só captura, ele fica na região FP1, né, que é frontal parietal 1, que fica bem aqui na região pré-frontal do cérebro. Então ele consegue captar 2 ondas, né, cerebrais, e com intensidades e com frequência, com amplitudes diferentes. Mas não é como, por exemplo, um eletroencefalograma que ele fica em todo o cérebro. Ele fica numa região mais... Só numa região. E quais são os relatos, então, dessas crianças, mesmo dos acompanhantes, dos pais, em relação... porque traz mais qualidade de vida para a criança, eles se sentem inseridos e capazes de realizar atividades que outras crianças conseguem que eles não conseguiam até então, né? O que a gente tem escutado é que realmente eles têm uma possibilidade de ter lazer, porque uma criança com deficiência, a maioria das pessoas pensa que não precisam se preocupar com lazer, não é? Porque, ele não vai poder fazer e pronto. E na realidade não é assim. A gente só tem que pensar em adaptações e situações para que aquela criança possa usufruir de ter bons momentos e com qualidade de vida. E isso a pesquisa nos faz descobrir junto com essa criança. Todos os nossos projetos são ao lado delas, para ver do que elas gostam, o que elas precisam. Porque muitas vezes o projeto normalmente falha quando ele não está junto com aquele usuário. Então, quando a gente trabalha com eles o tempo todo, eles vão nos dando esse feedback do que eles querem, do que eles gostam. Qual é o problema? Eles conseguem jogar o videogame com o irmão até determinado momento, mas ali faltou porque precisa de um comando que vai utilizar 2 dedos, ou que tenha que ter uma habilidade motora que ele não tem. Como é que a gente pode pensar nisso? Alternativas, exatamente. A mesma coisa na escola, certo? Ele não vai conseguir fazer um desenho, mas como é que ele pode trabalhar para desenvolver aquela mesma habilidade e atingir os objetivos daquela atividade da mesma maneira que os colegas? Então, eu acho que a gente vive hoje uma época onde a universidade, né, no nosso caso, a nossa universidade ela é uma universidade comunitária que trabalha muito para a comunidade e tem muitos projetos que visam isso, é de realmente, olha, vamos pensar juntos e tentar de alguma forma resolver esse problema, porque isso vai nos auxiliar com outros no futuro. E falando nisso também e na importância do brincar, né? Nós vamos conferir então um projeto muito legal coordenado então pela senhora lá na Fevale. A nossa reportagem acompanhou a oficina do projeto 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos, coordenado pela professora Regina na Universidade Fevale. A ideia é garantir a todas as crianças o direito de brincar. Vamos conhecer melhor essa ideia que nasceu em Portugal, mas foi trazida para o Brasil em 2017. Toda criança tem o direito de brincar, mas algumas estão impossibilitadas desse ato primordial porque têm alguma deficiência. Pensando nisso, o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, criou a campanha 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos, que foi trazida para o Brasil em 2017.
Nós viemos até a Universidade Fevale para conhecer melhor essa campanha. A Universidade Fevale tem uma parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. E num congresso que eu estive há 3 anos atrás lá, a professora Célia nos convidou para fazer parte da campanha Mil Brinquedos, Mil Sorrisos.br, ou Mil Brinquedos, Mil Sorrisos Brasil. E desde 2017 nós já temos feito em torno de 3 oficinas, 4 por ano, onde nós arrecadamos esses brinquedos, fazemos as adaptações necessárias e posteriormente distribuímos em alguma instituição que tenha crianças com problemas de coordenação motora, com crianças com paralisia cerebral ou outras deficiências múltiplas que possam brincar com esse tipo de brinquedo, porque ele permite a autonomia para essas crianças. Não é outra pessoa que vai brincar por ela, é ela que vai fazer o movimento. Então, esse é o objetivo, de poder dar essa alegria para essas crianças, né? Por isso os Mil Sorrisos, e também permitindo a autonomia delas. E esses brinquedos, eles são oriundos de doações. Como a comunidade aqui de Novo Hamburgo e região pode participar desse projeto, se ainda dá tempo? Ainda dá tempo. A nossa próxima oficina será dia 29 de junho, num sábado, onde a comunidade está convidada, juntamente com pais de crianças que tenham alguma criança com algum tipo de deficiência que queiram participar. A única coisa que precisa trazer é um brinquedo com um acionador comum, e nós damos o material aqui para fazer o acionamento. E caso essa pessoa queira fazer a oficina e não tenha condições de trazer o brinquedo, a gente pode doar, desde que ela nos avise antes, porque a nossa cota ela é pequena. O brinquedo precisa estar em perfeito funcionamento. Nós não consertamos brinquedos. Inclusive, quando a gente recebe um brinquedo estragado, ele vai para o lixo, porque a gente não tem tempo para isso. A oficina tem o tempo X de duração. Nós não consertamos. Justamente o objetivo é auxiliar uma criança com deficiência a brincar de forma autônoma. As doações estão sendo feitas em caixas em todos os restaurantes da Universidade Fevale e lancherias, e também o site está as inscrições estão no site da Fevale, fevale.br/Mil Brinquedos, Mil Sorrisos. E o e-mail é milbrinquedos.milsorrisos@fevale.br. A terapeuta ocupacional Daiane Martins é a oficineira responsável por ensinar como é feita a adaptação nos brinquedos. O que a gente faz? A gente pega um brinquedo de chave liga e desliga, né? Um brinquedo de chave simples, e vai colocar nesse brinquedo um cabo, um plug, né? E esse plug, a gente vai conectar ele num acionador, que a gente chama, que são esses botões interruptores que a criança com uma deficiência física, motora, vai poder facilmente ativar e perceber que o seu movimento está causando um efeito no brinquedo, né? Esses acionadores aqui, eles são acionadores comerciais, né? Já na área de tecnologia assistiva. Só que poucas instituições conhecem ou têm acesso a esse tipo de recurso. Então, aqui nessa oficina, a gente também vai criar o botão acionador de baixo custo, né, com tubos ou com saboneteiras, para que a criança possa, ligar o brinquedo a partir desse interruptor. Então, conectei aqui nesse brinquedo que já está adaptado, ó. E eu posso, a partir desse movimento, ou desse movimento aqui, ou de um outro movimento controlado que essa criança com deficiência física tenha, possa acessar. E esse brinquedo adaptado, ele é uma porta de entrada para outro desenvolvimento de funções mais complexas, como, por exemplo, do acesso ao computador, né? Então, a gente também pode utilizar esse botão acionador com uma adaptação para o mouse, e inclusive é a forma de acesso que aquele físico utilizava, né, o Stephen Hawking,
com uma outra estratégia lá no computador, que é a varredura. Então tem um universo de possibilidades de desenvolvimento cognitivo, né, intelectual, a partir de um simples brinquedo adaptado. E são diversos tipos de brinquedo que podem ser adaptados, só basta ter aquela chave ali, Isso, né? tem que ser um brinquedo de chave simples, de chave liga e desliga. E esse projeto, enfim, acho que a Regina já falou, né, do projeto Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, que ele, enfim, está buscando a doação dos brinquedos para adaptação e doação para as instituições. Hoje diversas instituições estão aqui para aprender então a fazer esses brinquedos adaptados. A ideia é que após esse momento eles consigam reproduzir essa tecnologia, por exemplo, nas suas próprias instituições e dar prosseguimento a esse projeto? Com certeza, todos esses profissionais que estão aqui hoje trabalham com crianças que têm essa necessidade de, enfim, de ter adaptação do brinquedo. E ainda não dispõem desses brinquedos na instituição, né, e nem dessa adaptação. Então, com certeza, a ideia é que eles levem esse conhecimento de como construir, ensinem as famílias também e multipliquem esse conhecimento. A profissional destaca que os brinquedos adaptados abrem a porta para o desenvolvimento de funções mais complexas. A gente sabe que crianças que têm uma limitação motora, elas muitas vezes estão privadas desse direito, né? Estão inseridas muito em contextos de reabilitação, né? Com foco muito grande na questão da manutenção da saúde, e muitas vezes não conseguem conduzir de uma forma lúdica um brinquedo, né? Como uma outra criança. Então, a ideia é que o objetivo desse projeto é dar condições para que essas crianças possam ter um desenvolvimento mais pleno possível a partir da acessibilidade que esses recursos proporcionam. Voltando então aqui para o estúdio, para finalizar esse nosso primeiro bloco, então gostaria que a senhora destacasse um pouquinho mais da importância desse projeto, né, que também faz parte de toda a pesquisa realizada pelo laboratório, né? Sim, esse é um projeto, então, em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, onde nós temos uma parceria já de muitos anos com projetos de pesquisa. E lá em Portugal existem algumas questões diferentes, claro, não dá para comparar dois países, né, tão diferentes, com dimensões diferentes, com políticas diferentes, enfim, não, mas só vou trazer a realidade de lá. Quando uma criança, os pais sabem que nascerá uma criança com algum tipo de deficiência, eles já recebem todo um aporte do Estado. Então, alguém vai até a sua casa, já auxilia na preparação do banho da criança, já fornece todos os equipamentos que aquela criança vai precisar ao longo da vida. E a criança já ganha um acionador, que é algo que, se a criança tiver algum problema de coordenação motora, ela vai tocar e vai conseguir brincar, vai conseguir acender uma luz, né, uma abajur, ela vai conseguir fazer várias coisas. Então, o Instituto Politécnico de Leiria, eles só fazem a adaptação no brinquedo eletrônico. Esses brinquedos de acionadores comuns, que tem um acionador on-off com pilha, aonde aperta e a criança consegue brincar. Só que aqui no Brasil, esse acionador custa muito caro. Então, a gente, além de fazer a adaptação no brinquedo, a gente ainda cria um acionador. No caso, esse do vídeo é um que nós fizemos com saboneteira. Tem um que foi feito com tubo de M&M. A gente faz com tubo de M&M, a gente faz de vários materiais alternativos. Tudo exatamente. Para baratear o custo e tornar uma realidade possível. Então, a gente viu que tinha várias APAES participando ali. Sim. E a ideia é que eles multipliquem esse conhecimento dentro das suas instituições. Exatamente, que possam ver que não é tão difícil de fazer, porque é inviável comprar no Brasil, um pai comprar esses acionadores em virtude daquilo que eu falei. A maioria tem um baixo poder aquisitivo. Então, isso é algo que vai fazer muita falta para eles.
Mas a gente aprendeu muito nesse processo e já fizemos 4 oficinas de arrecadação de brinquedos e agora, dia 29 de junho, ocorrerá mais uma oficina na parte da manhã na Universidade Fevale e a comunidade está convidada, pais que têm alguma criança com dificuldade motora, a pais da região, fisioterapeutas, fonos, terapeutas ocupacionais, todos que quiserem participar são muito bem-vindos. Fica o convite, então, para quem está nos assistindo em casa. Professora, chegamos ao final, então, do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz mais informações sobre os projetos desenvolvidos pelo Laboratório de Inclusão e Ergonomia da Universidade Fevale. Eles têm proporcionado que crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down, por exemplo, tenham acesso a brinquedos adaptados, jogos de computadores e outros projetos de design inclusivo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a professora da Universidade Fevale, Regina de Oliveira Heidrich. Ela é doutora em informática na educação e trabalha com o desenvolvimento de hardware e software para pessoas com deficiência desde 1995. Professora, retomando um pouco, no bloco passado a gente falou bastante sobre um equipamento chamado Mindwave, que é fabricado nos Estados Unidos e que é capaz de capturar as ondas cerebrais, né, para algum comando nos jogos que vocês desenvolvem pelo laboratório, né? Sim. Todos os jogos que vocês desenvolvem se utilizam desse equipamento ou outros usam outras formas de tecnologia, por exemplo? Não. Esse equipamento nós utilizamos para conhecimento, então eu uso em sala de aula com os meus alunos da graduação, para que eles conheçam e saibam como inclusive desenvolver esses jogos. Utilizo com crianças com paralisia cerebral, onde nós desenvolvemos jogos para eles, e atualmente o projeto que nós estamos trabalhando efetivamente é o projeto com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, aonde nós estamos trabalhando com o município de Picada Café, com uma escola pública de lá que traz seus alunos 2 vezes por semana, e a gente atende essas crianças e faz uma avaliação junto com os professores o quanto isso está auxiliando no processo de inclusão delas, se isso realmente auxilia nos níveis de concentração, se melhorou o foco, se melhoraram as atividades de leitura. E todo o retorno que nós temos tido dessas professoras é que realmente eles estão muito melhores. Porque
eles gostam de vir para o laboratório, eles gostam de jogar, e eles sabem que se eles não fizerem e não conseguirem, inclusive regular o seu comportamento, eles não conseguirão vir. Esse é o tipo a combinação da professora com eles. Olha, vocês serão, se vocês conseguirem fazer as atividades, conseguirem controlar o emocional, que isso é algo muito forte que as crianças com TDAH têm, né? De controlar a agressividade, controlar aquele comportamento impulsivo, eles vêm para o projeto e eles conseguem trabalhar. Então, isso tem sido um retorno muito bom para nós. E além desses jogos que têm como objetivo principal também o lazer, como nós falamos no bloco passado, há outros jogos desenvolvidos, mas no sentido de alfabetizar ou auxiliar na alfabetização de crianças com alguma deficiência? Nós temos vários jogos que nós já desenvolvemos ao longo desse tempo e que realmente pode ser utilizado por todos. E às vezes algo que a gente faz para uma criança, o professor consegue utilizar para todos na sala de aula. E não necessariamente que tenha deficiência ou síndrome de Down, por exemplo? Não, porque todos aprendem da mesma maneira e é mais um tipo de atividade diferenciada. A professora, também nós comentamos no bloco passado, durante quando falávamos do projeto Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, sobre os adaptadores, né? Que também vocês ensinam as instituições e alguns profissionais a fabricar e que proporcionam que as crianças brinquem, né? Acionando com comando simples, por exemplo, um brinquedo, um carrinho, um cachorrinho, como a gente viu na reportagem. Além disso, vocês desenvolvem outras tecnologias, por exemplo, teclados adaptados ou outras ações que também facilitem a integração dessas pessoas, dessas crianças, adolescentes? Nesse momento, o que a gente desenvolve e depois ensina como fazer. A gente não produz para vender, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, o que a gente faz? No caso do teclado adaptado, a gente mostrou, já ensinou como fazer uma colmeia, que é uma máscara de teclado para que a pessoa possa, quem tem dificuldade de coordenação motora, possa digitar sem esbarrar em todas as teclas. Então, esse é o tipo de coisa que nós já fizemos. Como é que funciona, professora? A pessoa, por exemplo, uma pessoa comum mesmo, a gente escorrega, a gente bate em outra tecla e tem constantemente estar arrumando o texto, né? Isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa com dificuldade de coordenação, com uma paralisia cerebral, ela normalmente precisa se organizar porque ela tem muitos movimentos involuntários. Então, ela vai esbarrar nessas teclas. Então, isso que é feito é colocar uma chapa de acrílico com um furinho em cima de cada tecla que fique numa altura maior. Então, a criança ela vai ter que colocar o dedo em cima ali e aí ela não vai esbarrar nas outras, porque ela vai ter uma altura diferenciada. E vocês desenvolvem algum tipo de projeto também para cegos, surdos, que facilite a comunicação desse público? A gente tem trabalhado, então, nesse momento, nesse projeto, então, em parceria, né, entre universidades, que é o SensiBooks, livros multissensoriais, onde a gente tem desenvolvido os livros para as crianças cegas. E a ideia também é ensinar profissionais para que eles possam multiplicar depois esses livros em diversos lugares. Exatamente, porque o processo de inclusão, ele envolve questões muito mais sérias do que simplesmente colocar a criança lá dentro. Bom, é muito melhor que a criança esteja numa escola regular do que ela esteja em casa ou esteja numa escola especial, porque ela sempre vai aprender alguma coisa que ela não aprenderia na escola regular. E, mais do que isso, é muito importante que as outras crianças aprendam desde cedo a conviver com as diferenças e aprendam a sentir empatia, a auxiliar o outro, a entender que as pessoas são diferentes, porque isso
é fundamental para que se crie atualmente um adulto saudável. As pessoas precisam aprender isso e a inclusão, ela faz isso acontecer. Então é fundamental que a inclusão continue sendo implementada. E o nosso papel enquanto universidade é justamente tentar ver o que está acontecendo, que não está ocorrendo de fato essa inclusão e como a gente pode auxiliar. Não no sentido de alguma maneira fiscalizar ou controlar, não, é realmente estar ao lado do professor e buscar uma solução para aquela criança. Então eu acho que é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa. E contar os números de pessoas beneficiadas é praticamente impossível, porque são projetos que foram desenvolvidos dentro da universidade, mas que vocês multiplicam depois o número de beneficiados, porque justamente ensinam profissionais através das oficinas, através, né, de outros projetos realizados em laboratórios. Então é difícil quantificar quantas pessoas esses projetos já atingiram, né, professor? Exatamente, porque nós tivemos um ano passado que foi o ensino de história usando realidade virtual. E nós fizemos um workshop em torno com 100 professores. Se esses 100 professores levarem isso para as suas escolas, trouxerem seus alunos, quantos nós teremos, né? Não tem como dizer quantos beneficiados, porque não é só a criança, é toda a família, é tudo que vai mudar em termos de estrutura para aquela criança, né? Mas foi bastante. Eu acho que é uma pena que ainda falte tanta coisa, né? Que as verbas para pesquisa no país estejam diminuindo, mas tem muita coisa para ser feita. Falando justamente sobre isso, o Brasil está muito atrás de outros países. A senhora citou o caso de Portugal, né? Que tem toda uma infraestrutura, um país de primeiro mundo desenvolvido, né? Mas o Brasil está muito atrás, ainda tem que se pensar muito, seja políticas públicas ou seja projetos nessa área de inclusão tecnológica, inclusão digital, acessibilidade universal. Bom, a questão, né, da acessibilidade, nós estamos atrás de qualquer país desenvolvido. Isso porque a acessibilidade ela existe em todos os lugares. Nas ruas a gente vê, às vezes as pessoas falam, nem sabia que tinha tantos cadeirantes no Brasil. Se tem um problema que eles não saem na rua, porque não tem acessibilidade, como é que eles vão sair se as calçadas têm crateras, se as ruas têm crateras, como é que eles... Às vezes a descida na calçada para o cadeirante é de um lado e a subida ele não tem no outro. Se as pessoas observarem, só tem a descida de um lado e não tem do outro lado. Então, são várias questões que precisam ser vistas. Isso é só falando na rampa em calçada. Imagina todo o que envolve, né? Mas nessa questão, acessibilidade, nós estamos ainda com um problema muito sério, que eu espero que melhore, acredito que vai melhorar com o tempo, já mudou, né, muito, mas ainda faltam várias questões. Na questão de inclusão, em Portugal, eu não posso falar de todos os países, posso falar dos países que eu conheço e que tem uma política pública bem forte voltada para a inclusão. Então, posso falar de Portugal, onde as crianças todas estão na escola e que recebem o material e tem professores que podem auxiliar de forma efetiva a inclusão daquela criança. Sei que na França ainda é muito ruim, mas eles, em compensação, eles têm toda uma infraestrutura hospitalar e de auxílio para a pessoa com deficiência, que ela não precise, que ela possa ter, tipo, aulas em casa. Eles não querem levar para a escola, mas eles dão uma infraestrutura para aquela pessoa na sua casa. Possa continuar se desenvolvendo. Exatamente, que eu não considero o melhor, porque não é o que vai proporcionar o desenvolvimento pleno dessa pessoa. Então,
Então, cada país tem a sua política, né? Mas com certeza a maioria delas, elas, em termos de legislação, a nossa é uma das melhores do mundo. Nós somos o único país do mundo que diz que em todas as lojas de brinquedos precisa haver uma seção de brinquedos com tecnologias assistivas adaptadas para crianças com deficiência. E o que adianta ter isso em alguma legislação se não tem na prática? Então, e às vezes alguns outros países que não têm isso na legislação, têm naturalmente. Então, esse aspecto é bem sério de pensar sobre essa questão de estarmos, mas a gente tem que pensar na nossa caminhada. O nosso país tem pessoas bem competentes atuando, nós temos ótimas escolas públicas que incluem, ótimas escolas privadas que incluem, mas não são a maioria, são a minoria. Então, pensar junto, né? Quem sabe numa solução para isso. Agora, de maneira alguma pode-se pensar nessas como tem se cogitado da escola em casa para pessoa com deficiência. Isso não existe. Isso está completamente fora. Nenhum pai deseja isso. Inclusive, eu conversei com vários pais sobre isso. Ninguém. Eles têm até medo de ter que. Eles não sabem como vão fazer essa educação em casa. Então é difícil, mas eu acho que já avançamos bastante comparado a 20 anos atrás. E ainda tem muitos desafios pela frente. Muitos desafios. 20 anos trabalhando, então, no desenvolvimento de hardwares e softwares. O que tem por vir ainda, professora? Olha, tem muita coisa boa acontecendo, né? Inclusive, atualmente já tem universidades nos Estados Unidos que estão trabalhando a implantação de chips no cérebro para aquelas pessoas que perderam completamente o movimento e que vão poder movimentar próteses eletrônicas. Temos... O Mindwave, ele poderia auxiliar nesse processo? Eu acho que não, acho que ele é muito simples para isso. Teria que ser... Existem outros Brain Computers Interfaces muito mais caros, em torno de $20 mil, 20 mil euros, e que poderiam auxiliar nisso. Mas o Mindwave é uma tecnologia simples, barata e que pode ser adquirida por escolas públicas e aonde todas as crianças podem brincar. Então, esse é o objetivo do projeto. Agora, existem questões... Nossa, existem hardwares muito melhores e muito mais precisos para isso. Mas não invasivos. Mas eu já estou falando de tecnologias invasivas em termos de futuro, onde as pessoas poderão fazer muitas coisas, né? Como isso de uma pessoa que tenha perdido completamente o movimento, com os movimentos ou com uma doença degenerativa, vai poder implantar um chip no cérebro e recobrar esses movimentos. Outras questões que virão pela frente, né? Internet das coisas, onde com comando de voz, então muitas coisas poderão ser feitas que trarão autonomia para essas pessoas com deficiência. A gente tem os carros autônomos, né, em termos de futuro, que já são realidade fora daqui, mas que até uma pessoa cega poderá dirigir, já que o carro será completamente autônomo. Então, tem muita coisa boa por vir. O importante é que a gente tenha acesso a isso, né? E desenvolvidos pela Universidade Fevale? Nós não temos ainda, nosso nível de pesquisa não chega a isso. Isso são pesquisas realizadas com universidades que têm muita verba. Mas muita verba. Às vezes a gente chega em congressos no exterior, eles se surpreendem com o que a gente faz com tão pouca verba. Com tão pouco recurso. Com tão pouco recurso. Eles têm pesquisas de $60 milhões, assim, e falam com muita naturalidade, como se fosse isso. Para nós é algo de outro mundo, pensar em tanta verba de pesquisa. Agora, nós temos excelentes cientistas,
no Brasil, se produz muita pesquisa boa aqui, se produz muita ciência, inclusive aqui a universidade tem vários projetos, não eu falo dos meus, mas tem vários projetos que são referência até fora do país em outras áreas. E coordenados pelo grupo do laboratório dentro da universidade, está se pensando alguma coisa a curto, médio prazo? Bom, nós estamos realmente trabalhando muito agora nessa questão do TDAH, que é o que as escolas mais têm nos solicitado. Então, como auxiliar essas crianças, o número aumentou demais e crianças com laudo, a gente só trabalha com crianças que... Crianças consideradas hiperativas? Hiperativas, com esse transtorno de déficit de atenção, né, que pode ser acompanhado ou não de hiperatividade. Sim. Então, a questão do déficit de atenção é tão importante quanto a hiperatividade. E é algo que às vezes as pessoas pensam, não é todo mundo que é hiperativo. E a questão da concentração é séria e acontece também com algumas meninas, principalmente. A menina apresenta um número bem mais baixo de hiperatividade, mas só da transtorno de déficit de atenção mesmo. Também, para o final do ano, está previsto um projeto, que também faz parte do projeto Sensibooks, que é uma exposição multissensorial no Museu Nacional do Calçado, com a história da moda para crianças, onde a gente vai estar elaborando toda a história da moda para que as crianças cegas possam sentir, tocar cada boneca, cada calçado relativo àquela época, e aonde também nós teremos toda a parte também em libras, em vídeo, em libras para as crianças surdas, para aproximar as crianças do museu. Isso é outra coisa que a gente observa no nosso país, as pessoas não têm o hábito de visitar museus e consideram um museu algo chato. E isso me entristece profundamente, porque quando a gente viaja, a gente vê aquelas filas imensas em qualquer museu, pequeno que seja, de pessoas e de jovens, principalmente de jovens, domingo de manhã, sábado de manhã, para visitar museus. E aqui a gente está tentando, então, dessa forma, já trazer essas crianças desde cedo para conhecer, para interagir, para ver que é um lugar de troca, que é um lugar de aprendizagem e que é um lugar divertido. Então, que ela pode aprender tocando, sentindo. Então, esse é o objetivo dessa exposição. Com certeza a TV Câmara estará lá para prestigiar e trazer para a nossa comunidade, então, toda essa história. Professora, para encerrar nosso programa, então, gostaria que fizesse uma retomada dos assuntos que a gente abordou e deixasse uma mensagem final sobre a importância de se discutir ainda, né, esse tema que envolve tecnologias assistivas, que envolve inclusão digital e tecnológica, né? Eu acredito que agora a gente já esteja vivendo a fase que a inclusão é fato, ela realmente acontece, e que todos procurem olhar com empatia e procurem auxiliar e pensar como é que eu gostaria, se fosse o meu filho, o que eu gostaria de processo educacional se o meu filho tivesse nesse lugar. Porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir melhorar essa educação que a gente está vivendo hoje, esse mundo, né, onde as pessoas são tão egoístas e não conseguem se preocupar com o outro. Então, eu acredito que o processo de inclusão ele é algo extremamente positivo e que está na hora da gente começar a ver que estamos todos, né, interligados, nós somos interdependentes e precisamos auxiliar para que se possa conseguir realmente crescer e desenvolver como pessoa, como país, como sociedade. Eu acredito que seja isso. E o nosso programa de mestrado e doutorado, Diversidade Cultural e Inclusão Social, justamente discute essas questões e mostra
as diferentes sociedades, as diferentes políticas públicas onde essas questões foram contempladas e o quanto elas estão desenvolvidas hoje. E para quem quiser mais informações sobre os projetos e as pesquisas desenvolvidas pelo laboratório, professora, como pode fazer? Olha, eu acredito entrar no site da Fevale, procurar informações, lá estão os e-mails, o e-mail do programa de pós-graduação, Diversidade Cultural e Inclusão Social, e lá é muito fácil de chegar e conhecer todas as áreas da universidade, dos campos, né? Tem o campus 1, campus 2. Muito obrigada, então, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. E parabéns pelo convite. trabalho. Tivemos a oportunidade de acompanhar lá a oficina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Hoje conversamos sobre inclusão digital, acessibilidade, ergonomia cognitiva e tecnologias assistivas com a professora da Universidade Fevale, Regina de Oliveira Heinrich. Ela é doutora em informática na educação e trabalha com desenvolvimento de hardware e softwares para pessoas com deficiência. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pautas para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.